Fala, Doctor, beleza? E aí, grande Arthur, tá crescendo jogando basquete, coisa legal, velho, aproveita. Então, falando aí das posições de basquete, né? Isso é um assunto que é bem interessante e tem evoluído bastante dentro do conceito do basquete hoje, que tá migrando para um caminho muito de todos saberem fazer um pouco de tudo, né? Que está sendo chamado de positionless basketball. Mas vamos começar falando da estruturação mais tradicional das posições, né? A gente tem aqui a nomenclatura, né? Que em geral ela vai do um ao 5, né? E do um que seria o menor, né? Que seria o armador, ao 5 que seria o maior, que seria o pivô. E também relacionado principalmente com a posição que eles ficam na quadra. O um em tese na armação, mais distante da cesta, e o 5 é o cara que fica mais próximo na cesta, tanto no ambiente defensivo quanto no ataque também, né? Então a gente tem ali o 1, que é o conhecido, é o em inglês, né, na NBA, o point guard, ou o armador, né? Aqui em português é o armador. Ele é o principal responsável pela armação das jogadas, né? É um cara que tem sido muito exigido e valorizado hoje. É o cara que passa, é o cara que dribla, ele cria as jogadas para si, ele cria as jogadas para o seu companheiro, ele tem que saber arremessar, tem que saber pressionar e marcar o armador adversário, né? Então é uma posição bem completa, uma das melhores aí do jogo, mas das mais valorizadas atualmente, que a gente já tem aí alguns exemplos, como por exemplo, né, hoje o maior, dá para dizer, acho que o que está mais em evidência é o Steph Curry, né? Não é um armador tão tradicional aí, que nesse critério hoje seria mais o Chris Paul, mas Steph Curry talvez o mais valorizado, né, hoje, por conta do arremesso dele, que é algo assim, ele é o maior arremessador da história, né? Então esse é o cenário da posição 1. Aí a gente tem a posição 2 que seria o alarmador, né? E só voltando em relação à posição um, ela é tão importante que você vê que o LeBron tem feito isso no Lakers, né? Então, ele tem essa versatilidade, né? Apesar dele ser um 3, né? Um small forward, ele consegue fazer essa posição um também. Você tem a posição 2, então, que é o shooting guard, ou o alarmador. Ele ajuda o armador, ele é complementar ao armador na armação nas jogadas. Também é uma posição muito valorizada. Basta dizer que o maior de todos os tempos, Michael Jeffrey Jordans, jogou nessa posição, né? E ele é uma posição que você é cobrado para auxiliar, além de auxiliar aí que eu comentei, né, o armador na armação das jogadas, você tem que saber arremessar, né, você tem que saber criar seu próprio arremesso, saber defender, né, e hoje acho que quem que a gente tem de shooting guard, quem que seria o melhor chute? Talvez eu tinha aqui na minha cabeça. Bom, eu lembro até o final do vídeo, eu lembro aqui quem que seria o 2 hoje de destaque aqui, que agora tá me fugindo na cabeça. A gente tem vai subindo, vai o 3, né, que é o ala. O ala, ele tem um papel muito parecido com o do ala armador, só que ele tem menos responsabilidades na armação das jogadas. E também ele tem esse papel de arremessar bastante e de saber defender, né? Aí grandes exemplos de quem a gente tem hoje de três, que o alarmador ou small forward, né? Seria o Kawhi Leonard, seria o próprio LeBron, né? Que eu mencionei. Na história, o Larry Bird, né? Fez história nessa posição. Para mim, ele é o maior de todos os tempos nessa posição. Então, esse é o cenário da posição 3. Aí a gente vai subindo para a posição. E sem contar hoje, né? Hoje também, para você ver o nível de talento que a gente tem nessa posição hoje, o próprio Kevin Durant, né? Talvez hoje o maior jogador de basquete da atualidade. Aí a gente sobe para o 4, né? O 4 é o power forward, né? Ou ala pivô, né? Que também é um papel que o LeBron tem feito, né? Graças a
essa flexibilidade que ele tem, né, de capacidade de jogar em mais de uma posição. Historicamente, a gente tem ali o reino do Charles Barkley, do Karl Malone, Dirk Nowitzki, o Tim Duncan, né? Então, esses caras fizeram história nessa posição de power forward ou de ala pivô. Ele complementa o trabalho do pivô, mas ele também sabe arremessar de meia distância, chamar a jogada. Acho que o bank shot, né, que é aquele arremesso da tabela do Tim Duncan, é uma jogada clássica, né? Muito embora hoje a NBA tem, principalmente o basquete, mas principalmente na NBA, se tem fugido dos arremessos de 2 pontos de média distância, né? Mas você tinha jogadores que eram exímios nisso, né? Então, por exemplo, o Tim Duncan com o bank shot dele, que era aquele arremesso que vai na tabela propositadamente, né? E o Dirk Nowitzki com o one leg fadeaway dele, né? Que é o arremesso que você se joga o seu corpo para trás com uma perna só, né? Então, esse é dois casos aí mais recentes, né? Pra gente puxar de exemplos mais recentes. Jogadores que tinham essa capacidade. Ao mesmo tempo, ele ajuda na defesa o pivô, rebotes, né? Um cara muito cobrado por rebotes. Ele tem que auxiliar a fechar o garrafão, né? E hoje você vê que é uma posição que dá uma flexibilidade que a gente tem, por exemplo, no Golden State. O Golden State é um time muito interessante, na minha opinião, o mais bonito de se ver jogar. Ele pegou conceitos ali que começaram, assim, óbvio, já existiam até em Boston, né, nos anos 80, mas mais recentemente foram aplicados no Phoenix com Steve Nash, que você usa basicamente você usa seu ala pivô como pivô, né, para dar mais flexibilidade para o seu time no ataque. E até na defesa, dependendo da capacidade defensiva desses jogadores. Então, você vê o Draymond Green no Golden State, ele tem uma capacidade de leitura do jogo e da defesa do time adversário quando ele tá com o time no ataque e do ataque do time adversário quando ele tá na defesa, que essa capacidade é o que, vamos dizer assim, é o que paga o salário dele, porque ele é muito ruim de arremesso, né? Mas ele é um excelente nessa leitura, muito inteligente na armação de jogadas, né? Ele ajuda, apesar de ser um ala pivô, acho que ele tem 6'9" em 6'7", não, ele é 6'7", se eu não me engano. Isso em metros, isso deve dar 2 metros e 2, 2 metros e 3, deve ser a altura do Draymond Green. Mas ele tem todo esse papel fundamental no time, é esse dínamo para a equipe, né? E aí você tem a posição 5, o center, né? O pivô, que é o responsável, é aquele que fica mais próximo, né, da cesta, tanto no ataque quanto na defesa, com o principal objetivo pontuar ali em ponte aérea, enterradas, receber a bola ali, incomodar mesmo a defesa nessa parte bem próxima da cesta. E aí a gente tem. Essa é uma posição que está assim, já foi a mais valorizada do basquete, né? Onde a gente teve Kareem Abdul-Jabbar, a gente teve Will Chamberlain, Bill Russell, Shaquille O'Neal, David Robinson, Hakeem Olajuwon. A maioria deles, até chegar no Kareem, pelo menos, provavelmente o melhor jogador da era que existia na NBA era um pivô, né? E isso foi mudar com o Jordan. E de lá pra cá, eu não sei, talvez o Shaq foi o melhor jogador da época dele, em um determinado período, né? Mas são raros os casos de que a gente teve um center voltando a ser, né, ter esse papel de melhor jogador. Tanto que o ano passado, o Nikola Jokic, aí para você ver como evoluiu, né, essa posição de center, o Nikola Jokic foi o MVP, né, da temporada na NBA, e ele tem um jogo completamente diferente, ele é basicamente um armador, né, os passes do Jokic, para quem eu não sei se o Arthur acompanha, mas é uma coisa de louco. O cara parece que tem olho, aquela visão da mosca, né? Que é 360 graus. O cara é impressionante. O grande sérvio Nikola Jokic. E assim, e aí é uma outra coisa que vale ressaltar, né? Esse 5 ele tem sido. A gente tem ido para um. O Jokic talvez seja também um grande exemplo disso.
o que na NBA tá chamando de stretch five, né? Que seria isso, seria um jogador da posição 5 que ele sabe arremessar de fora do garrafão. Esse é um cara em alta demanda. Por quê? Porque na medida que esse cara ele sabe arremessar de fora, você não pode deixar, quando você está na defesa, você não pode deixar esse cara sozinho longe do garrafão. E aí você acaba abrindo e esse cara, você precisa arrastar um defensor com ele, porque senão ele chuta dos três e mata a bola. Então você precisa arrastar um defensor com ele e você abre espaço para as penetrações dos outros jogadores e para uma série infinidade de jogadas, né? Então esse é o cenário da posição 5 atualmente do pivô, que tá se evoluindo aqui no basquete, né? Tá se reinventando, né? A palavra não seria evoluindo, seria reinventando o pivô no basquete. E é isso. E aí acho que é importante a gente falar que acho que pro Arthur, assim, pensando no onde ele vai jogar, eu acho que tem que ficar atento. Acho que assim, é importante aprender todos os fundamentos, independente de que posição vai jogar. Tem que saber arremessar. Sempre vai ter que saber arremessar, né? É saber bater bola, saber driblar, né? Saber conduzir um ataque, armar, criar jogada para si, saber passar para os companheiros. E aí eu acho que em relação à distância do garrafão, né? Se vai jogar mais perto, se vai jogar mais distante, tem que ter uma questão de vontade, né? Eu, por exemplo, eu tenho 1,77, né? Mas quando era minha época de jogar basquete, eu gostava de jogar perto da cesta. Eu brigava com os caras. A gente não jogava com um cara de 2 metros, né? Mas brigava na cesta lá com um cara de 1,90, 1,90 e pouco, cara mais corpudo. Mas eu gostava de encarar essa briga, assim, pelos rebotes, para dar toco, fechar o garrafão. Era um assunto que me interessava, né? Mas eu acho que vai disso, dessa vocação de gostar de jogar mais perto ou mais longe, né? O Magu, por exemplo, ele com 1,90 e pouco, ele não gostava de jogar perto da cesta, não, né? O Magu é um amigo nosso aí, o Juliano conhece. E, e ele não gostava de jogar tão perto da cesta, não. Ele gostava mais de ir sair pra fora e arremessar, né? Apesar de ser o maior da turma, né? Que jogava basquete. E aí, acho que assim, entender, por exemplo, se você for corpudo, for um dos maiores da turma ali, faz sentido você jogar perto da cesta, né? Você vai ter facilidades, né? Pra pegar rebotes, pra dar tocos. Então, aproveita, né? Aproveita isso daí, independente de ter vocação ou não, mas não deixa de aprender as habilidades, né? As demais habilidades fazendo isso. É isso aí, galera. Brigadão aí por esse papo. Eu tô por aqui. Um beijo aí pra vocês. Valeu. E bom Basca.